a questão do contrato da Prefeitura do Rio com o Cobra Coral. Isso é algo muito esquisito. É muito estranho. Quando você vê documentos sobre isso, você acha que é algo fora do comum e que nós não estamos mais vivendo no século XXI, no planeta Terra, neste mundo. Parece que nós entramos num lugar além da imaginação. Porque na medida em que o governo, não só o carioca, não só o do Rio de Janeiro, mas o governo de São Paulo, o governo de Santa Catarina, o governo de outras cidades e até estados brasileiros vão agora recorrer ao cacique Cobra Coral para fazer ou não chover, você vê manchetes de jornais. Jornais como o Globo, a Folha e tantos meios de comunicação de massa, de credibilidade, informando sobre o contrato do poder público com uma entidade espiritual chamada Cobra Coral, e que essa entidade espiritual teria inclusive poder para fazer ou não chover em uma ou outra área. Isso é algo muito estranho. Não acreditaria de maneira nenhuma se não fosse pelos documentos que aí estão. E também as manchetes dos jornais, as reportagens dos jornais, que realmente atestam e afirmam que o governo do estado do Rio de Janeiro, aliás, da Prefeitura do Rio de Janeiro, tem um contrato assinado através de uma fundação com o cacique Cobra Coral, que existiu há muito tempo atrás nos Estados Unidos e obviamente já faleceu, e que agora o espírito do cacique Cobra Coral é quem faz ou não chover. E aí você vê, por exemplo, reportagens afirmando que Dilma solicitou ao cacique. Uma coisa é certa, a harpe, ela existe realmente. A harpe não é ficção. E a harpe tem todo o poder para fazer sol, chuva, gelo, terremoto, tufão, maremoto, tornado, tsunami, o que ela quiser. Questões perturbadoras foram levantadas sobre um programa do governo americano conhecido como HAARP. HAARP é o projeto Aurora de pesquisa de alta frequência ativa que foi desenvolvido inicialmente pela Marinha e pela Força Aérea nos anos 80. Essencialmente, ele modifica ou altera a ionosfera, uma camada que começa a cerca de 20 quilômetros acima da superfície da Terra. HAARP modifica a ionosfera. HAARP é um banco de 180 antenas, cada uma da altura de um edifício de 7 andares, erguidas próximo a Gacona, no Alasca. As antenas emitem ondas de frequência extremamente baixa, também conhecida por ondas ELF, na atmosfera superior, que voltam à Terra e supostamente fornecem dados avançados para o estudo dos padrões meteorológicos. Pesquisadores como Nick Paget e outros cientistas acreditam que o HAARP é usado como uma arma contra os inimigos para criar grandes tempestades, furacões, até mesmo terremotos, tudo parte de um programa secreto do tempo de guerra. Um sinal atinge a ionosfera, começa a pulsar energia na ionosfera. E essa camada, a ionosfera, começa a vibrar de volta. Assim ele muda de corrente contínua para corrente alternada e volta para a Terra em uma faixa de frequência que sabemos extremamente baixa, de 1 a 20 Hz. A HAARP não é ficção. Isso é fato. Isso não é algo que um prefeito imagina que possa ser verdade e firma um contrato com uma entidade Cobra Coral ou com uma instituição que cuida dos interesses da Cobra Coral. Isso é outra história. Aí você vai conjecturar, porque não tem jeito. Não tem como afirmar com precisão, tem como analisar todos os aspectos. Aí você pode imaginar, será que essa questão toda envolvendo Cobra Coral, contrato firmado de verdade com o governo, contrato verdadeiro real, não seria apenas um disfarce para desviar o foco da atenção da HAARP, que poderia justamente causar tudo isso? Não seria apenas um grande engodo? Desvia-se a atenção da HAARP para o cacique Coral,
que muitos podem não acreditar porque são questões não físicas, mas espirituais. E agora nós nem nos lembremos que existe a HAARP. Isso eu digo quem conhece, quem sabe que ela existe, porque 99,9% da população mundial desconhece a existência da HAARP. Na verdade, nunca nem ouviram falar disso. Mas que ela existe, existe. Que o tornado que apareceu em Nova Iguaçu existe, existe. E que a calamidade que se abateu sobre a região serrana do Rio de Janeiro também existe, também existe. Embora seja difícil de acreditar que o homem possa controlar a atmosfera e controlar também as intempéries, fazendo sol, chuva, neve, ou furacão, tufão, essas coisas. Embora muitas pessoas não acreditem, mas essa é uma possibilidade antiga. Ela foi descrita em 1891 por um grande inventor da época chamado Nikola Tesla. Você comprova a teoria do Tesla agora na sua casa de maneira bem fácil, bem eficiente e bem prática. Você pega as suas mãos e faça assim, ó. Vai, continua fazendo. Ó o barulhinho. Ó, o que aconteceu? Ah, as duas mãos ficaram quentes? Esquentou a mão? Por que a mão esquenta quando é friccionado uma na outra? O atrito faz a mão esquentar. Da mesma forma que quando você freia, o freio do seu carro faz a lona de freio ou o disco de freio esquentar, chega até sair fumaça. Quando você freia o carro rápido, que a roda raspa no asfalto, também ela esquenta. Tudo que faz um atrito entre dois objetos tende a esquentar. As moléculas do ar, com a umidade que existe nela, também têm a mesma propriedade. E o Nikola Tesla, em 1891, ele desenvolveu uma bobina. Uma bobina é um fio enrolado com um núcleo ou não, e que quando é exposto a uma corrente elétrica, ele forma uma bobina com capacidade de indutância. Aí teríamos que entrar pela área da eletrônica e ficaria mais difícil a compreensão. Então vamos por hora dar um salto para que você possa continuar entendendo sem perder o fio da meada. O que ocorre? Nikola Tesla inventou uma bobina ligada a um sistema eletrônico capaz de esquentar as coisas. Esquenta tanto que forma inclusive os raios, como relâmpagos, os raios eletromagnéticos que você vê quando acontecem as chuvas. E através dessa bobina consegue-se fazer esses relâmpagos de forma artificial. Mas o que isso tem a ver com o HAARP e com a modificação climática? Tudo. Porque nos dias atuais, e já há algum tempo, o homem consegue amplificar esse poder da bobina de Tesla, associando equipamentos e mais equipamentos. Se você tem um rádio que funciona com 6 volts, você usa 4 pilhas, porque as pilhas têm cada uma 1,5 volt. E aí você chega aos 6 volts, associando as pilhas em série. Quando você quer amplificar o poder da bobina de Tesla, você vai associando antenas e mais antenas, equipamentos e mais equipamentos. E aí você consegue amplificar essa bobina de Tesla. Agora vamos lá, presta atenção aqui em mim. Olha aqui, você não sabe como funciona o micro-ondas, mas eu posso te afirmar, sem dúvida nenhuma, sem sombra nenhuma de dúvida, que ele funciona sob o mesmo princípio. Quando você usa o magnetron, que é o equipamento que fica dentro do micro-ondas, e que você coloca uma tensão nele, ou seja, liga um cabo de rede elétrica nele através da tomada e do interruptor, você forma uma frequência altíssima, uma frequência que vibra muito rápido. É como se jogasse
uma pedrinha no lago. Aquelas ondinhas que se formam, elas se formam ondas, como ondas eletromagnéticas. Só que a frequência das ondinhas é muita onda por segundo. Por isso chama-se micro-ondas, que trabalha na frequência de terahertz. O hertz é a unidade de medida da onda. Vamos lá, para não complicar. Se entrar muito para o lado da eletrônica, complica a cabeça, aí a gente não sai daqui. O que significa é o seguinte: quando você coloca um alimento no micro-ondas, esse alimento tem nele água. Água, H2O, coisa líquida. E esse meio líquido do alimento, ele vibra, as moléculas vibram com tanta intensidade, como se fosse a sua mão. E ela esquenta, e o alimento torna-se quente, e você come esse alimento. É assim que funciona o micro-ondas. A bobina de Tesla, que deu o pontapé inicial para o HAARP, funciona da mesma forma. O grande diferencial é que não usa alta frequência como o micro-ondas, uma frequência muito rápida, mas baixas frequências, chamadas frequências ELF. Você tem, por exemplo, amplitude modulada AM, frequência modulada FM, essas você conhece bem. E também tem outros tipos de ondas eletromagnéticas, como as ondas LF, que são usadas na HAARP. Agora, o que acontece com a HAARP? Vamos lá, vamos fechar agora o cerco. Vamos agora fazer o grande finale, tá certo? Como funciona a HAARP? É um conjunto de antenas montados em um local especial. Esse conjunto de antenas pode ser direcionado, o foco dele como uma lanterna que você vira apontando na direção que você quer. Você aponta esse feixe eletromagnético de altíssima potência, como nunca antes se conseguiu tanta potência. É como se fosse 200 emissoras de rádio da mais alta potência, ligadas numa só frequência, num só momento, num só local. É algo terrível de se imaginar, tamanha a potência dessas antenas. Então você direciona para um setor do planeta Terra. Eu vou usar como exemplo, só como exemplo, eu vou usar a região serrana do Rio de Janeiro. Você do Alasca apontaria, não a antena direcionalmente, fisicamente virada para lá para cá, como você roda a antena em cima da sua casa para captar melhor a televisão. Não, isso não é fisicamente, é de forma eletromagnética. Mas você aponta o feixe do HAARP, por exemplo, na direção da região serrana do estado do Rio de Janeiro. E o que você vai fazer então? Você, com a HAARP apontada para essa região, haverá uma vibração muito forte das moléculas do ar justamente sobre essa região. E quando você faz isso, o que acontece? A Terra, você não pode ver, mas ela está circundada com inúmeros rios d'água. São correntes d'água em suspensão, porque não tiveram peso suficiente para cair em forma de chuva, mas elas estão no ar, estão na ionosfera, uma camada da Terra. Quando você direciona esse feixe da HAARP para uma região em especial, você faz essas moléculas de ar misturado com água vibrar, igual a sua mão. Então elas esquentam e o ar quente tende a expandir-se. O que acontece? Quando você faz esquentar aquele local específico e aquelas camadas da atmosfera vão se esticando como se fosse um galo na cabeça, quando elas vão subindo, algo tem que ocupar o lugar dela. E a massa de ar com água, a umidade do ar concentrada, como os rios que circundam a Terra, acabam indo para esse local para preencher esse espaço, porque não pode ficar nada vazio. Não existe espaço vazio na atmosfera. Espaço vazio é no espaço sideral. Então, quando junta esse monte d'água nesse local, para poder preencher o espaço que foi causado pela HAARP, que fez a atmosfera se elevar, que fez a ionosfera se elevar, que fez todas as camadas da atmosfera se elevar, há uma concentração enorme ali de água, e essa água pesa, e essa água cai em forma de chuva. E dependendo dessa movimentação, pode-se inclusive cair granizo. Isso é o básico do que é o HAARP.